E aí, pessoal, e teve jogo da transição e teve gol de Pedro Lucas. Isso mesmo, Pedro Lucas. Vamos falar sobre isso, tem muito assunto por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, fique com este vídeo e este recado. Chegou a hora de você ter o seu Hyundai, a melhor experiência pronta entrega na HMB Carway. Toda a linha com IPI reduzido e o maior estoque à pronta entrega para você sair de carro novo agora mesmo, com a possibilidade de escolher a melhor oferta para comprar seu carro 0 km. A sofisticação, o conforto e a tecnologia do novo Creta Limited 2022 com bancos em couro grátis ou taxa de 0,99. Ou ainda a elegância e a modernidade do HB20 Vision 1.0 com possibilidade de IPVA 2022 grátis, taxa 0,79 ou bancos em couro grátis. Ainda não sabe qual escolher? Então faça o test drive e converse com os consultores da Carway em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga 5570, Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. Carway, HMB Carway, imperdível. E teve jogo da transição e com surpresas. Eu falava para vocês desse trabalho durante essa semana, da importância do trabalho da transição do Grêmio na construção de um clube mais sadio, de um clube com respostas tanto esportivas como financeiras, e tudo passa por aí. Mas o grande destaque, me parece, do jogo, ele passa por um nome que é conhecido do torcedor. Pedro Lucas. Começou na reserva, depois eu vou falar bastante do jogo e da escalação, mas entrou, foi muito bem no jogo, fez gol. O Grêmio empatou com o Juventude em 1-1. Mas o que eu preciso destacar é o que está acontecendo com Pedro Lucas. A equipe do técnico César Lopes é a atual campeã brasileira de aspirantes. Neste time de aspirantes, 3 jogadores se destacaram de forma muito importante. Bitelo no meio-campo, Pedro Lucas no meio-campo e Elias como atacante, no caso o atacante centralizado. Esse time aí fez uma grande campanha e conquistou o Campeonato Brasileiro. Mas o que a gente trouxe para o profissional? O Bitelo, realidade hoje. O Elias tentando se firmar, dificuldade para fazer gols, mas melhorando o time quando entra. E por que Pedro Lucas não jogou? O grande nome do time no ano passado era Pedro Lucas. O centro técnico era Pedro Lucas. O Pedro Lucas, que havia sido campeão mundial sub-17, como protagonista, o número 10 da seleção brasileira. Pedro Lucas tem 20 anos de idade. E ontem ele mais uma vez deu mostras disso. O que a gente tem de informação? Pedro Lucas, eu falei num vídeo há mais tempo, recebeu uma proposta do Cruzeiro, não quis ir, quer continuar sua carreira aqui, tem um contrato até o final de 2024, ou seja, todo 22, todo 23, todo 24. O Grêmio tem que aproveitar esse menino. Ontem, nesse jogo da transição que eu estou colocando, o Grêmio teve um time que a grande maioria dos torcedores conhece praticamente todos os jogadores. Olhem só, jogou o Felipe, que é goleiro do profissional. Depois entrou o Thiago Beltrame. Jogou o Tomás Luciano. Quem entrou? Lucas Cauã. Jogou o Gustavo Martins, que fazia dupla com o Gustavo Marins no time que jogou a Taça São Paulo. Jogou o Calegari, o Alisson Calegari, o outro zagueiro, que também já está há um tempo. O lateral esquerdo titular foi Cuiabano. Depois entrou o Jefferson. O meio-campo teve o Robert, depois entrou o Velasco, também muito conhecido. Os outros 2 do meio-campo, Ronald, que é muito conhecido de todos, está no Grêmio há muitos anos, e Kaká, jogador que o Grêmio contratou de fora, que jogou a Taça São Paulo e que começou o jogo. Quem entrou no lugar dele? Pedro Lucas. Seguindo o time, Léo Fenga foi um dos atacantes. Quem entrou no lugar dele? Rubens, recuperado daquela lesão, daquela fratura que teve no joelho. Uma fratura que não foi grave, ele está voltando e entrou no lugar do Léo Fenga. E aí a gente tem que saudar Léo Fenga também voltando, trabalhando bem.
os dois mais avançados, o Léo Fenga é atacante também, os outros dois homens da frente, o Vini Paulista e o Emerson, que é o centroavante mais, o atacante mais centralizado. Depois entrou o Rafael Costa. Todos muito conhecidos dos torcedores. Todos eles muito conhecidos dos torcedores do Grêmio. O que a gente quer com essa ideia? Exatamente chamar a atenção das pessoas para esse trabalho. O Pedro Lucas é patrimônio do Grêmio, um dos talentos mais importantes. Ontem ele entrou como meia centralizado, ele não jogou na função que o Grêmio chegou a trabalhar um pouco com ele, aberto lá onde hoje joga o Campaz, ele jogou mais na que joga ou o Lucas Silva ou o próprio Bitelo, o Grêmio com um volante mais centralizado e mais dois médios para tentar espelhar o time do Roger, e ele foi um desses por dentro, jogou ontem pelo lado esquerdo, sendo uma opção, só que foi muito bem de novo. E aí volta aquela velha conversa, aquela velha discussão. Por que não? Por que não? Por que dar mais espaço para o Benítez se tu tem um jogador desse padrão valorizadíssimo no mercado? Por que não dar espaço? Por que não insistir no trabalho que o César Lopes está desenvolvendo, dando opções? Pedro Lucas é uma pérola que nós temos. Ah, mas ele não foi bem nos jogos do Gauchão. Mas aquele Grêmio ali era bagunçado. Hoje eu recebi, por exemplo, uma postagem que eu fiz do time pensado do Grêmio para a Série B. Tinha Orejuela, tinha Diogo Barbosa, tinha Thiago Santos, tinha Campaz, tinha Benítez. Esse era o time pensado. Ninguém imaginou que pudesse ter o Elias jogando, que tivesse o Bitelo jogando, que tivesse o Vijaçante jogando, que o lateral direito já teria ido embora e outros estivessem jogando, que o Nicolas fosse ser titular. É totalmente diferente. Porque foi mal pensado. O Grêmio pensou errado. O Grêmio pensou mal. E agora nós temos mais uma vez alguns meninos se destacando. E o interessante dessa nossa conversa é que a grande maioria dos jogadores que eu estou citando para vocês são jogadores conhecidos. Ontem nós já tivemos mais uma vez. O Lucas Cauã entrou no lugar do Tomás Luciano e Cuiabano, o lateral esquerdo. Tem que integrar, tem que juntar. A informação, e aí acho que é uma boa notícia que a gente tem que dar, a informação é que hoje a relação Roger com o César Lopes e com o trabalho da base, ela é muito mais próxima. Muito mais próxima. E essa estruturação que se fez para o Pedro Lucas ganhar minutagem jogando essas partidas é um avanço que foi um pedido dele e também um acordo entre o Roger e o César Lopes para ele poder desenvolver e não perder o ritmo. O Pedro Lucas é patrimônio importante do Grêmio e nós temos que abraçá-lo. O Grêmio precisa abraçar o Pedro Lucas. Entendam isso. Essa é a lógica e é isso que eu espero que aconteça. O Grêmio tem talentos importantes, muito bons e que precisam apenas jogar. Quando jogarem vão brilhar. Pedro Lucas talvez seja o mais importante deles. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.